Oi, gente! Chegamos ao capítulo 21 do livro de Atos. Tudo bem por aí? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor fale com você hoje, que você tenha um momento muito abençoado. O capítulo é grande, como todos os capítulos do livro de Atos, 40 versículos. Vamos lá, vamos aprender coisas novas. Nós nos despedimos dele e fomos embora, navegando diretamente para a ilha de Cos. No dia seguinte, paramos no porto de Rhodes e dali continuamos até a cidade de Pátara, onde encontramos um navio que ia para a Fenícia. Então embarcamos nele e seguimos viagem. Quando já podíamos ver a ilha de Chipre, navegamos ao sul daquela ilha e seguimos em direção à província da Síria. Chegamos à cidade de Tiro, onde desembarcamos, pois o navio precisava ser descarregado. Naquela cidade encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma semana. Então, avisados pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas quando chegou o dia de irmos embora, nós continuamos a nossa viagem. Aí, aqueles irmãos com as esposas e com os filhos nos acompanharam até fora da cidade. E todos nós nos ajoelhamos ali na praia e oramos. Que lindo, né? Eu já orei na praia, é muito gostoso. É muito gostoso. Aqui em Porto Alegre não tem praia, mas tem o Guaíba. É muito gostoso orar na praia. Orar na natureza, né? É bom. Qualquer coisa assim perto da natureza é legal. Depois de nos despedirmos, embarcamos no navio e eles voltaram para casa. Seguimos viagem. Navegamos da cidade de Tiro para Ptolemaida. Ali encontramos e cumprimentamos os irmãos e passamos um dia com eles. No dia seguinte partimos e chegamos à cidade de Cesareia. Ali fomos para a casa do evangelista Filipe e ficamos com ele. Filipe era um dos 7 homens que havia sido escolhidos em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Olha que legal! Filhas, mulheres que profetizavam. Bonito. Meninas crentes. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região de Judeia. Ágabo, nós já lemos sobre Ágabo, ele profetizou a fome em um outro episódio, se eu não me engano. Essa roupa tá toda esquisita. Foi ele profetizou que teria fome numa cidade. Ele veio da região da Judeia. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: O Espírito do Senhor, o Espírito Santo diz isso, que em Jerusalém o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos de Cesareia pedimos com insistência para Paulo que ele não fosse para Jerusalém, mas ele respondeu: Por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto, não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém por causa do Senhor Jesus. E não conseguimos convencê-lo a não ir. Então desistimos e dissemos que seja feita a vontade do Senhor. Depois de passarmos alguns dias ali, juntamos as nossas coisas e fomos para Jerusalém. Alguns irmãos da cidade de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa onde íamos ficar hospedados. O dono da casa era Menasson, natural da ilha de Chipre. Fazia muito tempo que ele era cristão. Então Paulo falou: Por que vocês estão chorando? Eu estou preparado até para morrer. A missão de Paulo era muito maior do que qualquer coisa. Nada ia fazer Paulo desistir da missão dele. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa. Ele não ia desistir. Ele sabia de todo o sofrimento que ele ia ter que passar. Ele foi avisado desde o começo, desde sempre, que ele ia ter que passar por isso. Não é fácil. Paulo é um grande homem. A gente, por qualquer coisinha, já quer desistir. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco até a casa de Tiago para se encontrar com ele, e todos os presbíteros da igreja estavam presentes ali.
Então Paulo os cumprimentou e deu um relatório completo de tudo que Deus tinha feito por meio dele entre os não-judeus. Depois de o ouvirem, todos deram graças a Deus e disseram a Paulo: veja bem, irmão, há milhares de judeus que se tornaram cristãos e todos eles são fiéis à lei de Moisés. Eles ouviram dizer que você ensina os judeus que moram em outros países a abandonarem a lei, dizendo a eles que não circuncidem os seus filhos e nem respeitem os costumes dos judeus. O que vamos fazer? Com certeza eles já ouviram dizer que você chegou, portanto, faça o que vamos dizer. Estão aqui entre nós 4 homens que têm que cumprir uma promessa a Deus. Então vá, tome parte com eles da cerimônia de purificação e pague as despesas para que eles possam raspar a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que dizem sobre você. Pelo contrário, vão ficar sabendo que de fato você vive de acordo com a lei de Moisés. Mas quanto aos não-judeus que se tornaram cristãos, nós já mandamos uma carta a eles dizendo o seguinte: não comam carne de animais que foram oferecidas em sacrifício a ídolos, nem sangue, nem carne de animal que tenha sido estrangulado, e também não pratiquem imoralidade sexual. Então Paulo falou com os 4 homens no dia seguinte, tomou parte com eles na cerimônia de purificação, depois entrou na área do templo para avisar quando iam terminar os dias de purificação, isso é, a ocasião em que cada um dos 4 homens deveria oferecer o seu sacrifício. Vamos parar um pouquinho aqui rapidinho. Paulo tinha certeza absoluta, de novo é a mesma história que nós já lemos em um outro capítulo, que para ser salvo, para ter a vida eterna, para ser ressurgido depois de morrer, não precisava de fazer nada disso. Precisava da graça de Deus. É pela graça que nós somos salvos, não tem nada disso. Essa era a palavra, a pregação de Paulo, de Pedro, de todos os apóstolos, porque eles conviveram com Jesus. Jesus explicou isso para eles. É pela graça, é pela graça, é pela graça. Mas eles estavam acostumados, os judeus estavam acostumados com Moisés, com as leis, com as regras de Moisés. Aí essas pessoas, os presbíteros falaram: mas as pessoas aqui já estão te olhando atravessado, ele já acha que você fica falando errado, que você fica falando que eles não precisam, você não segue as leis de Moisés. Vamos lá com o pessoal para eles verem que você segue sim as leis de Moisés, para você ter mais facilidade para falar com eles, para conversar com eles. É aquela história que eu falei no outro podcast: dê um passo para trás para você dar 2 para frente. E Paulo, mesmo não concordando com todo aquele ritual, porque ele tem certeza que é pela graça que nós somos salvos, ele foi. Ele foi, fez todo o ritual e depois ele fala, né? Depois ele ensina. Nós temos que aprender a ceder um pouco também. Para de ser turrona demais, senão você não consegue as coisas. Você acha que só a sua verdade que é absoluta, se é certo, se é errado. Você tem que ser um pouquinho política para você conseguir as coisas, até para você abençoar a vida das pessoas. Para você conseguir chegar e apresentar a graça para as pessoas, você tem que entrar um pouquinho na lei, tem que fazer o que eles acham que é certo para você ter acesso ao coração deles. Sem acesso ao coração deles, você não consegue nem apresentar a graça. É isso que Paulo faz. Isso que Paulo fez aqui. Ele foi lá, participou das cerimônias que ele sabe que não precisavam mais ser feitas, para ele ter acesso ao coração daquelas pessoas e falar sobre a graça. Nós temos que ser maleável também, temos que ter mais compreensão, mais empatia com as pessoas para poder falar do amor de Cristo para elas. Quando 7 dias de purificação já estavam para acabar, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo na área do templo. Então atiçaram a multidão, agarraram Paulo e começaram a gritar: Israelitas, nos ajudem, esse homem que vai pelo mundo inteiro falando que todas as pessoas e dizendo mentiras contra o povo de Israel, a lei de Moisés e esse templo. E agora ele está trazendo os não-judeus para dentro do templo, da área do templo, profanando assim este lugar santo. De qualquer jeito, o povo perturba ele. Eles disseram isso porque tinham visto Trófimo, que era de Éfeso, na cidade com Paulo.
e pensavam que Paulo o havia levado para dentro da área do templo. Eles pensaram, eles não tinham certeza, eles só pensaram e já queriam bater no Paulo, olha só. O pré-julgamento, né, da vida dos outros. A confusão se espalhou por toda a cidade e o povo veio correndo de todos os lados. Eles agarraram Paulo, arrastaram para fora do templo, fecharam os portões. Quando a multidão já ia matar Paulo, o comandante das tropas romanas recebeu a notícia de que toda a cidade de Jerusalém estava em revolta. Então ele reuniu depressa alguns oficiais e soldados, correu para o meio do povo. Quando a multidão viu que o comandante e os soldados parou logo de bater em Paulo. Aí o comandante chegou perto de Paulo, prendeu e mandou amarrá-lo com 2 correntes. Depois perguntou: quem é esse homem? O que foi que ele fez? Mas a multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa, como sempre, eles nunca sabem o que está acontecendo. Estão batendo no rapaz sem saber nem o que é. A desordem era tão grande que o comandante não pôde descobrir o que estava acontecendo, o que havia acontecido. Então mandou os soldados levassem Paulo para dentro da grande fortaleza. Quando chegavam perto da escada, os soldados tiveram que carregar Paulo por causa da violência da multidão, que vinha atrás gritando: mata, mata, mata. Meu Deus do céu, coitado de Paulo. Deus já havia revelado, né, através da profecia de Ágabo, ali, né, Deus já havia revelado que ele seria morto, né? E agora o governador prendeu ele e a prisão dele foi um livramento, né? Às vezes você está preso em alguma situação achando que é ruim, na verdade é um livramento. Aqui no caso foi um grande livramento de morte. Quando iam levar Paulo para dentro da fortaleza, ele disse ao comandante: me dê licença para falar uma coisa com o senhor. O comandante perguntou: você sabe falar grego? Por acaso você é aquele egípcio que há algum tempo atrás começou uma revolução quando levou 4.000 terroristas armados para o deserto? E Paulo respondeu: eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade muito importante da região da Cilícia. Por favor, me deixe falar com o povo. Então o comandante deixou. Paulo ficou de pé na escadaria e fez sinal com a mão para o povo, pedindo silêncio. Quando todos ficaram calados, Paulo começou a falar em hebraico. E lhe disse. E acabou o capítulo. E ele disse, capítulo 22, é amanhã. Voltem amanhã para assistir o capítulo 22. Fim. Voltem amanhã. Beijão no seu coração.